Aí, galera do Haka, quarta-feira, dia de falar de aventura. Essa é a nossa Quartas de Aventura, todas as quartas às 7 horas da noite. O pessoal tá chegando aqui pro nosso bate-papo de hoje com um convidado super especial que vai trabalhar aí conosco um assunto divertidíssimo, que é como começou a corrida de aventura, os primórdios. A gente teve uma live muito legal com o Fran também, contando um pouquinho de como foi a experiência dele, a primeira prova dele, a primeira participação. E hoje eu vou trazer aí um grande amigo também, organizador de corrida de aventura como eu, que vai comigo aí travar um pouquinho esse bate-papo, essa ideia do que é a corrida de aventura. Quero desde já agradecer a presença de vocês aqui nessa nossa live. Tá chegando aqui o meu amigo. Mandar aqui para ele. Comigo aqui já o Alisson, a Isa Reis, pessoal que tá entrando, Rodolfo, bastante gente aqui chegando. Grande Sérgio Zolino de Sá. Como é que você tá? E aí, professor, tudo em ordem? Tudo em ordem. Cara, eu adoro quando você me chama de professor, cara. É uma das únicas pessoas que ainda me chama de professor é você. Uma vez professor, sempre professor, né? Tá bom o áudio aí? Tá muito bom, eu ia te perguntar a mesma coisa. Tá conseguindo me acompanhar aí? O áudio tá legal? Tá ótimo, tá ouvindo tudo aqui. Show de bola. Vou esperar uns minutinhos aqui que a galera tá chegando. Ó, pro Dr. Clemar aqui com a gente. O Gambá também já entrou. Rodolfo, Isa, enfim, cara. A gente tá num momento difícil, né, Zola? A gente aqui, eu aqui na minha casa, você na sua casa, a gente não tá podendo sair. Aí veio a ideia de fazer essas lives todas as quartas-feiras, trazer um pouquinho de aventura pra galera, falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente viveu. Eu já trouxe aqui o Togumi, trouxe o Felipe Neves, atleta, trouxe semana passada o Chumbão, que é um staff nosso das corridas. A ideia aqui é a gente descontrair, fazer um bate-papo gostoso, falar sobre aventura, falar sobre o que a gente faz, respirar um pouquinho esse nosso ambiente de novo. E agradeço desde já sua participação, por ter aceitado esse meu convite aqui para a gente poder bater esse bate-papo, Zola. Fantástica essa ideia sua. Você, como sempre, né, Léo, veio para ajudar muito a gente na corrida de aventura, no esporte, e sempre inovando, trazendo essas inovações. E, com certeza, nesse momento difícil que a gente enfrenta agora com o corona, todo mundo se reaprendendo a viver de uma maneira diferente. Eu acho que é importante trazer um pouquinho para dentro da casa das pessoas. E a gente tem bastante história boa para contar, né, Léo? Vamos falar. O que não falta é história, né, Zola? A gente do lado de cá do balcão, a gente tem história até que a gente não pode nem comentar aqui, que é tantos bastidores, tantas coisas que acontecem. Mas hoje eu quero te provocar para coisas que a gente pode falar, ou seja, a gente falar de coisas que aconteceram, coisas legais. A galera quer conhecer melhor você, quem é o Sérgio Zolino. Você é um que tem uma história assim fantástica no esporte. Eu queria começar, Zola, te fazendo uma pergunta, cara, que assim eu fiz pro Fran, e o Fran contou uma história super legal da primeira prova dele, que foi no EMA, tal, não sei o que você inclusive estava presente, mas eu não sei se essa foi a sua primeira prova. Então eu queria saber do Zolino, qual foi a sua primeira prova de aventura, Zola? Então, eu vou até correr um pouquinho mais para frente. A gente vai falar quanto tempo hoje, Léo? Só para a gente não deixar nada de fora. Cara, aqui nós temos 1 hora para poder discutir, né? Pode ser que a gente vá até 1 hora, pode ser que a gente corte um pouquinho antes. Vamos deixar o papo fluir. Eu imagino assim uns 40 minutos, 50, acho que é de bom tamanho, até para a gente não ficar muito cansado, não deixar a galera com mais vontade de aventura aí. Então tem uma historinha boa que eu gosto de Pode contar, pode contar. Quero escutar. Jogar no Google, muita gente já sabe, mas é a história da corrida de aventura. Assim como todo esporte nasceu de algum lugar, e a liberdade aqui de falar um pouquinho aqui. Você, mais do que ninguém, com o nome Haka, né? Aliás, exatamente. A favorita, depois daquela que eu conheço bastante. Participo, eu acredito e confio.
eu vou contar que veio lá da Nova Zelândia, em 1989, quando um francês chamado Gerard Fuzil resolveu organizar um negócio que chamava Corrida de Aventura. O francês faz aventura na escola, no pré-primário, né? Ele já faz escalada, faz caminhada. E o Gerard Fuzil, esse francês, ele falou, pô, eu vou organizar uma corrida que vai ser uma expedição de uma semana que vai se chamar Ride Galoise, e que era o nome de uma marca de cigarro na época. Eram 5 pessoas. Então, era uma corrida muito parecida com as que a gente tem hoje, mas eram 5 pessoas, durava uma semana, e aí eles saíram, começaram essa corrida pulando de avião, de paraquedas, e caíram lá na Nova Zelândia para participar da primeira corrida. A mídia começou a retratar aquilo e foi muito engraçado, viu, Léo? Porque nessa época eu fazia triatlon. Triatlon, exato. E nessa época eu estava ali participando de triatlon, tinha acabado de ir para Jamaica, fui correr uma corrida de triatlon na Jamaica de 2 horas, curtinha. Aliás, foi uma corrida que eu ganhei, é uma memória muito importante na minha vida. E ela saiu numa revista que chamava Triathlete, que existe até hoje. E nessa revista que eu saí, foi uma matéria da minha vitória na Jamaica, saiu a matéria desse Ride Galois. Foi quando eu comecei a me interessar, em 1989. Então, 89, isso. Isso. 31 anos atrás, eu fiz um triatlo que eu ganhei, saiu na mesma revista e foi muito interessante. Eu comecei a me interessar. Eu gostava de aventura, gostava de me enfiar no mato com os amigos, fazer expedição, ficar perdido brincando de sobrevivência na selva. Aí, em 90, e isso foi acontecendo. Em 95, eu ainda estava no triatlon, né? Em 95, eu fiz uma operação cardíaca, eu descansei. Em 96, eu voltei para o Ironman do Havaí, né? E fiz do Ironman, eu fiz 10 Ironmans já na minha vida. Em 96 foi o que eu fui melhor. Eu tinha feito cardíaca, corri o problema que eu tinha. Consegui fazer aquela corrida lá do Ironman em 9 horas e meia. Fiquei super feliz. Nossa! E aí comecei a fazer o Ironman e vi que ali eu ia bem e tal, mas não era o melhor do Brasil. Estava ali entre os 3, entre os 5. Eu comecei a namorar a corrida de aventura. Foi quando, em 95, o Mark Burnet, um inglês, organizou o Eco Challenge. Na época, Eco Challenge. O Discovery Channel patrocinava. E tinha na mídia, super legal. Até aquele Survivor que teve no... Sim, no Discovery, foi baseado, né? Foi uma coisa bem no molde do Eco Challenge, né? O Limite, né? Que teve aqui. Exatamente. Desse Mark Burnet, que é um inglês, que é um gênio em programa nesses realities, né? Exato. E ele conseguiu fazer esse Eco Challenge. Aí eu falei, o que tem mais difícil do que o Ironman, que pode ser mais legal? E como é que eu migrei aí da corrida de aventura pro corrida como é que eu vim? Do triatlon, né? Do triatlon para corrida de aventura. A hora no triatlon eu falei, eu já tive problema do coração, tem um limite, estava ali entre os 100, cheguei entre os 100 do mundo no Ironman. Eu falei, eu quero fazer a corrida de aventura que eu acho que eu posso ir melhor ainda. Tinha mais estratégia, tinha mais pensamento, logística, eu gosto da coisa. Mapa, bússola, tinham mais artifícios, era mais. E quem achava que o triatlo era muito equipamento, que é a bicicleta, o calção de nadar, o óculos. O óculos, não viu nada. Né, Léo? Aquela caixa enorme de equipamento, cadeirinha, corda, colete salva-vidas, apito, bússola. E como é que tudo isso volta de uma corrida de uma semana com terra? Nossa! Chega em casa... A Cal tinha trocado até... Você já era casado nessa época?
A Cal sempre me ajudou muito. E, aliás, a Cal é uma grande corredora de aventura também, Sim, sim, né? sim, Né? Ela também sim. participou das expedições, chegava na frente às vezes, a gente brincava em casa, e ela corria em outra equipe, eu corria em uma, ela em outra. Para Tá com cada a um curtir. gente aqui também, tá mandando um coraçãozinho para você aqui. Os meninos também. Os nossos filhos estudam juntos na mesma escola. O pessoal aqui talvez não saiba. Acho que a Bel tá na mesma série, né? Exatamente. Tem uma Então, turminha. exato. A gente se vê, às vezes, rapidamente na escola lá. Só fazer um parênteses aqui, o Zola, o Haka, ele chama Haka exatamente pela origem do esporte. A gente foi buscar, quando nós criamos, né, quando a corrida de aventura começou, vir a minha vida, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sua participação na minha entrada na corrida de aventura. Quando eu criei, comecei a organizar os eventos, o nome Haka foi até do Adriano Santin, que está aqui conosco, inclusive aqui na live. Uhum. Ele que deu a ideia da gente fazer o Haka, ou seja, trazer o nome Haka para o evento, e aí a gente foi buscar lá na origem, assim, né? Então, mas eu queria eu ainda não entendi direito, eu não sei quando foi a sua primeira prova, então foi em 95? Eu fiz essa introdução. Não, a minha primeira prova mesmo foi o EMA. Foi O o EMA, EMA, aqui no Brasil. exatamente, a Expedição Mata Atlântica, que foi super bem elaborada, era um projeto muito maior do que o que a gente já viu de corridas de aventura hoje. Esse empresário do setor de mercado financeiro, ele visualizou esse esporte como um negócio, elaborou um estatuto, chamou várias pessoas que simpatizavam com a coisa e começou a Sim, organizar corridas. E ele fez a Expedição Mata Atlântica em 98. Eu juntei uma equipe, que era eu, meu irmão mais velho, que é o Negão, Eduardo, sim, a Patrícia Bertolucci, que é uma mega nutricionista, e a gente sim. conseguiu montar uma equipe. Essa Naquela primeira equipe, época em trio, né? exatamente. A Uhum. gente montou esse trio, subiu na F4000 do meu irmão, que era o caminhão, jogamos atletas atrás e fomos para a terra do Gambá, lá em Paraibuna. Lá em Paraibuna. O Lucas, não, desculpa, o Fran comentou na live que ele teve aqui que ele tinha um cadete na época, que ele colocou a bike no teto do cadete e tinha que uma puta pirambeira lá para poder subir e o carro dele não estava subindo, tal, não sei o quê, e que de repente chegou uma caminhonete com corrente no pneu, não sei o quê, e quando ele viu, era a caminhonete do Zolino, ou seja, na primeira prova do Fran, ele já estava dando uma caroninha para ele chegar no local de largada lá. Já estava já tava de organizador, já junto lá. Que era esse, pô, a Era o diferença espírito. que é o pneu do outro furou, você passa e fala, agora eu vou ganhar. Na corrida de aventura, o pneu do outro furou, você ajuda e tenta ajudar para que todo mundo termina depois daquela perrengue todo que você passa. O Rafael Campos já me deu a bomba dele numa bicicleta, cara. Foi o maior presente que eu já ganhei no meio de uma corrida de aventura. Eu tava na frente do Rafa, num Adventure Camp, inclusive ele passou, tava com o pneu furado, já tinha furado um monte, tava enchendo lá o pneu. Ele passou, parou, a equipe dele passou, ele falou, por que meu pneu, a minha bomba não tá enchendo? Ele falou, fica com a minha, e foi embora. Ganhei uma bomba, eu não sei se eu tenho, eu não devo ter essa bomba até hoje, mas eu ganhei uma bomba no meio da prova. Esse lance de solidariedade na corrida de aventura, acho que é único, né, cara? Acho que é um dos poucos esportes que ainda tem esse lance da galera se ajudar, enfim. Mas teve perrengue nessa sua primeira prova ou você já chegou lá? Porque você deve ter chegado lá como triatleta, tal, não, tô bem pra caramba. Mas na hora que você chegou e viu a corrida de aventura, você deve ter percebido que não é bem aquilo, né? Deixa eu dar um spoiler que poucas pessoas conhecem essa história, tá? É. Eu já estava namorando a corrida de aventura. Antes do Expedição Mata Atlântica, o Alexandre Freitas me ligou um dia, falou, Zolina, eu estou sabendo que você está envolvido nessas coisas de aventura, eu tinha ido para aquele Marlboro Adventure, que era uma coisa de aventura, fazia o triatlo, e me enfiava no mato. Ele falou, você não quer ir fazer um reconhecimento de percurso lá na Ilha Bela e na Ponta do Boi, que é o extremo norte da ilha? Eu falei, É. lógico,
eu vou. E eu fui. Só que a Ponta do Boi nunca cheguei. Eu cheguei na praia de lá do lado, perto do Bonete. Eu fui. O meu maior perrengue, né, no primeiro EMA foi no levantamento No dele. levantamento da prova. Fui fazer a trilha do Bonete para Castelhanos. O contrário foi usado na prova. Do percurso, aham. E era tudo sigilo. O Alexandre Freitas não contava nada para ninguém. Aí eu fui. Cheguei lá à noite, sozinho, escureceu, não cheguei lá. Aí perdi a lanterna, caí num barranco, perdi a bússola, fui seguindo um rio. Saí no meio da noite, perto da praia antes de Castelhanos, e aí consegui fazer a rota ao contrário. O Alexandre, quando recebeu aquelas informações, falou: pode correr que eu não vou usar esse percurso. E depois ele fez o contrário. No sentido... O meu perrengue maior foi justamente aí. No levantamento. Na corrida mesmo, a gente foi bem. Assim, foi perrengue, a gente não tinha noção. A Patrícia levou um tombão, deu uma cambalhota na bike e a gente foi ficando um pouquinho mais para trás. Mas chegamos lá entre os 10, enfim, foi divertido e valeu a pena. Essa foi a minha história do primeiro EMA. Você chegou entre os 10 primeiros na colocação geral, então, era a minha pergunta, mais ou menos. Mais ou menos em sexto, tal. Não foi muito bem, mas a gente acabou conseguindo chegar. A minha primeira corrida de aventura foi num Adventure Camp. Em 2001, em Brotas. Diferente dessa sua experiência aí, eu sofri muito, cara. Eu acho que assim, eu já sofri muito em prova em Chauás, em Brasil Wide, mas a minha primeira experiência foi, eu saí de lá falando que eu nunca mais ia fazer corrida de aventura na minha vida. Foi uma prova de Brotas, eu não sei exatamente assim, que foi segunda, terceira etapa, mas foi uma etapa que nós largamos de Patrimônio, não foi a largada de Brotas, e que a gente tinha, a largada era na beira de um lago, e você tinha a opção de atravessar nadando ou fazer a volta pelo lago. E eu tinha um... Gelado? Então, aí começa tudo, né, cara? Porque eu tinha... Como você começou essa nossa live, eu sou professor, trabalho como professor até hoje, dou aulas de personal, e na época eu tinha um aluno que fazia os Adventure Camp, era fascinado, não, corrida de aventura, minha vida, não sei o quê, blá, blá. E um dia ele chegou para mim e falou assim: ô Léo, você precisava fazer uma corrida de aventura comigo, para você ver como é que é, aí você vai conseguir pensar no meu treino, tal, não sei o quê. E, não, beleza, vamos lá, onde é? Brotas, beleza, aqui tá o hotel. Aí ele organizou tudo para mim, deixou tudo certinho. E fomos pra prova, né, cara? Eu, o André, uma menina chamava Fabiana e o outro cara eu não lembro. Aí chegamos lá, tal, que é aquele mundo lindo, né? Aquelas equipes, vários quartetos, os Calungas, Rosa dos Ventos, Quasar Lontra, aí a hora que a Quasar Lontra chegou, assim, o André, o cara que é esse meu aluno, falou: esse aí é os caras, os melhores do Brasil. Eu fiquei fascinado com aquilo, né, cara? Enxerguei aquele mundo louco, assim, tantas cores, aquelas pessoas bonitas, todo mundo sorrindo. Fascinei. E fui pra prova. Chegou na hora da largada, acho que tava 12 graus, frio pra cacete. A água devia estar 18 graus. Aí você falou no microfone lá: não, seguinte, quem for nadar, precisa pensar aí, porque a água tá 18 graus. Falei: cara, 18 graus? Deve estar, meu amigo, a hora que nós... Aí o meu dupla falou: não, a lontra vai nadar, a gente tem que lavar. Eu falei: você vai competir com a lontra? Você acabou de me falar que os caras são os melhores do Brasil. Vamos dar a volta no lago. Não, vamos nadar. Começou a largada, parecia o Titanic, a galera nadando e gritando. E, com roupa, mochila, tênis. Foi, o caos. Saímos do lado de lá, eu já queria parar ali, né? Eu falei: pra mim deu. Os caras: não, vamos. Aí pegamos a bike, você aquece e tal. Aí tinha lá na frente, você inventou um lance que você tinha que pegar, era um duck e 2 boia cross. É verdade. Lembra disso? Lembro. Os caras falaram o seguinte: Léo, você não sabe remar? Vai no boia cross. Aí eu falei: beleza. Nós vamos na frente. Nós vamos na frente remando. Se precisar, você dá uma segurada aqui no duck e nós vamos junto, tá? Beleza. Os caras foram remando no duck e eu fui no boia cross lá, né, cara?
Meu, um frio, cara, as câimbras começando a pegar em tudo. E eu lá, beleza, fim de prova. Já era tipo, pegava o duck, chegava pertinho da cidade, pegava a bike de novo, acabava a corrida. Tinha um lugar que você passava com o duck embaixo da ponte. Eles vieram com o duck e deu uma enroscada, o duck parou. Eu vim com o boia cross, dei no duck, o duck dele saiu e eu fiquei, cara. E o boia cross sumiu. E eu já fiquei preso na água, não sei o que, levantei. Aí veio tinha um socorrista lá do lado, lá dando todo o suporte. Ele veio, me ajudou, me tirou da água. Enchi de câimbra na cintura para baixo, eu não conseguia mexer mais as pernas. Meu, terminei a prova, eu voltei deitado no banco de trás, a Renata veio dirigindo o carro, cara. Eu voltei no banco de trás com câimbra de Brotas a São Paulo, 3 horas e meia com câimbra no corpo inteiro, velho. Mas depois, passa ali 2 dias, 3 dias, começa a vir aquela lembrança boa, começam a vir aqueles momentos que você realmente se divertiu, e aí vem o desafio, né, cara? Fala, não, eu vou voltar, eu vou fazer de novo Adventure Camp e vou fazer direito. Agora eu vou treinar, vou me dedicar para isso, cara. Então, assim, a minha primeira experiência na corrida de aventura foi traumática, cara. Eu só voltei porque realmente virou um desafio para mim. Diferente do seu aí, parece que foi um pouco mais divertido, né? Fantástico, né, Léo? É engraçado como a gente consegue memorizar essas coisas. Você pergunta se eu lembro, né? São mais de 70 provas do camp até hoje. Eu lembro de todas. Acho que quando você vivencia, né? Tá lá. Então vou fazer um desafio com você aqui. Eu faço uma coisa que todo atleta deve fazer. Eu guardo o mapa de todas as provas que eu fiz. O Adventure Camp foi a prova que eu mais fiz na vida. Bem, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, só para a gente não se estender demais. Eu vou te mostrar um mapa aqui, não sei o quê. Você fala assim em 2 frases, 2 coisas que aconteceram, primeira coisa que veio na tua cabeça. Aqui, ó. Essa aqui é Brotas 2007, cara. 2007, essa foi lá pro lado da fazenda da Maísa, eu acho. A Maísa, rainha de Brotas, conhece tudo lá. São Francisco Xavier. Essa é 2014, essa é mais nova. Essa subiu um morrão para sul, hein? Caraguatatuba 2006. Essa teve o morro que o pessoal subia, teve hipotermia lá, a gente tirou, foi direto para o hospital. Ó, essa é histórica, remake, Traion Meeting, velho. 2006, Campeonato Brasileiro, a gente saiu lá de Paraibuna e veio até a praia de Maresias. Puta merda. Você tá velhinho, mas a cabeça tá boa, hein, velho? Olha lá. Pindamonhangaba 2007. Essa aí, Léo, eu lembro, porque foi a minha prova que me deu mais trabalho. Eu fui para UTI, passar 3 dias em coma. O Sandrinho, exatamente. Moto quebrou a perna e teve Léo, que eu vou te contar. Ele conseguiu, a vaca caiu em cima dele, rapaz. Foi a vaca voadora. Vaca voadora, a gente tirou ele de helicóptero do meio da montanha, foi direto para Taubaté para tratar a perna dele. São Pedro 2008. Essa você optava, você ia norte ou sul? Puta estratégia, fiz isso em Olambra há 2, 3 anos atrás. Meu, surreal. Essa daqui é outra de Brotas, que é Brotas São Pedro. Não, essa aqui eu já mostrei, peraí. Aqui, ó. Santa Rita do Passa Quatro, 2006. Essa prova foi animal. Caramba, aquela região é bonita. Um dos rapéis mais lindos que eu fiz na minha vida. Foi nessa prova, que foi numa cachoeira, um filetezinho assim. Essa prova aí foi já era a segunda ou terceira. Foi a prova que o Caco Alzugaray começou. Primeira prova dele. Cara, ó, eu não vou passar todos, porque você tá vendo quanto Adventure Camp eu já fiz, velho? Ó, vou passar rapidamente. São Bento do Sapucaí, Águas de Lindóia, aqui é remake,
Aqui Então, é Riviera de São Lourenço, Bertioga. Nossa, aqui, Guararema 2009. caraca. Meu irmão, Atibaia 2006. Aí eu vou contar uma história, Zola, se você me permite, é o seguinte. Eu tive assessoria esportiva professor Léo durante muitos anos, e aí em 2007 eu tinha tantos alunos, eu levava todos os meus alunos lá pro Adventure Camp, a gente ia em 15, quase 20 quartetos pro Adventure Camp, eu cuidava de tudo, fechava o hotel, reservava ônibus, enfim, cuidava de toda a logística do cara e eu fazia um treinamento para eles, eu passava para eles uma parte de treinamento, e eu só levava eles para o Adventure Camp, para a competição, depois que eu sentia que o cara estava pronto, não só fisicamente, como também tecnicamente. Então, eu equilibrava as equipes, montava uma equipe que ia mais para forfã, uma equipe que ia mais competir e tal, não sei o quê. E você tinha uma categoria, na época, Caloi Adventure Camp, de estreantes. E você poderia levar um tutor, ou seja, um cara que já fazia as provas, e 3 caras que nunca tinham feito corrida. Eu também hoje tenho espelhado, inclusive, nessa tua categoria, a categoria estreante na esporte, na prova de 35 quilômetros. E aí eu era o tutor, então eu pegava 3 caras que nunca tinham feito corrida de aventura e levava para a prova. Eu navegava, ia ajudando os caras na estratégia e tal. E por a gente, sei lá, ter se preparado bastante, então não era a primeira corrida de aventura, mas não era o primeiro contato com a aventura, eu já preparava os caras anteriormente, eu ganhei várias etapas da categoria estreante, cara, várias etapas, várias. E o legal dessa época é que você dava uma bike, a Caloi dava uma bike, para cada integrante da equipe vencedora, lembra disso? Opa, se lembra. Nessa época eu tinha acabado de casar, eu tava mal de grana pra caramba, aí eu não pagava inscrição, porque você dava inscrição, porque eu era recorrente e tal, então eu conseguia ir nos Adventure Camp e ganhava a bicicleta. Eu ganhei bicicleta durante, acho que tipo uns 2 anos, assim, todas as etapas, era difícil a etapa que eu não ganhava, eu juntei o dinheiro com a venda das bicicletas e comprei o sofá da minha casa, cara, o sofá da minha primeira casa foi vendendo as bicicletas do Adventure Camp, isso logo quando eu casei. Eu não sei se você sabia dessa história, mas é uma coisa que tá viva na minha mente, assim, é uma sensação muito gostosa de participar das etapas, de conseguir levar gente pro esporte e, pô, conseguir botar o sofá na minha sala, que até então eu sentava lá no chão, lá no colchãozinho da sala, cara. Você ganhou bike, mas o Lico, que tá aí ó, assistindo a gente... Ganhou uma Paraty. Os Calunga ganharam 2 ou 3 carros durante alguns anos. Deu Suzuki. Imagine, olha que legal, que bacana essa história do sofá. Fiquei feliz em saber. Show! Zola, eu queria que você contasse para mim como que foi a ideia de um dia você começar a organizar a prova. Porque até então, até agora, nosso bate-papo, a gente falou de atleta, quando você corria e tal. Quando que você falou assim, cara, eu vou organizar um negócio desse? Como que foi esse estalo na tua cabeça? Foi engraçado, porque foi em 98, foi um ano muito decisivo para mim. Eu participei daquele evento de aventura que eu te falei, era um concurso que você se inscrevia e tal, chamava Marlboro Team. E eu fui para Utah, participei de uma semana de aventura, um sonho de evento. Eu tinha jipe para andar, tinha cavalgada, passeava de moto, descia o Rio Verde de rafting, acampava na beira do rio e tal. E nesse mesmo ano foi quando nasceu o EMA, a Expedição Mata Atlântica, e eu tinha feito o Ironman lá no Havaí. E eu fui juntando as coisas. Então, a mistura desse evento de aventura que eu participei, do Eco Challenge, que era uma corrida inspiradora, e do Ironman, que era um evento de endurance, eu falei, deixa eu criar uma corrida de aventura de um dia. Às vezes a pessoa não tem uma semana para participar de uma corrida. Sim, sim. Naquela época, existia o EMA ainda, o Alexandre Freitas, que é o criador, o nosso grande inspirador da corrida de aventura no Brasil. Ele teve um problema físico numa corrida, e aí surgiu aí um espaço, uma janela,
para eu começar a organizar um circuito de corrida que eu fazia as escolas, os workshops de mountain orientação, de vertical. Verdade, Juntei verdade. incrível, pessoas maravilhosas como o Dr. Clemar, que está aí nos acompanhando, Sim. como o Coronel Pavão hoje, Natália, Góes, vários Nossa, Natália e Góes, grandes amigos. ilustres, que são os fundadores da corrida Sem de aventura. dúvida. Makoto. Makoto, Alexandre, o próprio Rafael Campos, que nos Sem ajudava, dúvida, sem dúvida. muita gente aí que a gente sabe. E aí eu comecei a juntar isso, botei isso no final de semana. Só que no começo, aquele romantismo todo, falei, pô, vamos levar o pessoal para acampar, fazer a comida, fazer um macarrão. Tinham lá 30 barracas, então eram 40 pessoas acampados e no dia seguinte montavam 10 equipes e a gente saía para correr. Tinha, Que louco. acho que era um clima muito mais de família, de gente. Então a gente fazia. Você tinha o fim de semana completo, comida, alojamento, que era barraca, e a corrida de aventura. Quando começou a crescer, a gente deu sorte de pegar um grande parceiro, que foi a Caloi. Isso começou a crescer muito. Então eu pegava uma pousada, alugava a pousada, usava os banheiros, montava um monte de barraca e o pessoal ficava lá. Começou a crescer, tomar uma escala, a gente viu que você satisfazer uma pessoa com alimentação e com estadia não era o nosso foco. Porque ter um vinho sangue de boi ou um vinho francês são duas coisas distintas, você não vai agradar ninguém, você pode dormir na barraca ou você pode dormir num colchão de 10 mil fios, você vai agradar outras pessoas. Falou, vamos fazer corrida de aventura só. A gente faz a corrida, falava com as pousadas, hotéis, armava com a cidade, que são locais que eram gostosos para viajar no final de semana, e montava a corrida. Léo, em 3, 4 anos, a gente chegou a ter, em 2006, 2007, 600 pessoas participando de corrida. Tinha corrida que a gente fechava as inscrições, falava, pô, infelizmente, essa corrida não tem mais vaga, porque não tem camiseta, porque a trilha tem um limitante, por causa disso, disso, daquilo. Então, foi uma coisa assim, bem, cresceu muito rápido. Então, nasceu mesmo da junção desses 3 eventos que eu tinha na minha cabeça, e foi sendo uma coisa muito orgânica, foi acontecendo muito naturalmente, com bastante trabalho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu participei dessas etapas com 600 participantes, eram provas com 150 quartetos, né, Zola? Era um negócio, assim, surreal, surreal. E o legal é que tinha os tops, que eram os Calungas, a equipe Lontra, o Rafael, a Atenar, toda essa turma que está aqui acompanhando a gente. Sim. Então, começou a virar um negócio muito competitivo. Sim. E era incrível, porque incrível. Os campeões, eles inspiram as outras pessoas a correr. Então, é legal ter o pessoal competindo no nível forte. Começou a vir atletas de mountain bike, a Adriana Nascimento, o Mário Roma chegou nos workshops. Então, tinha escaladores, aí tinha o pessoal de corrida de montanha que começou a entrar. Começou a migrar gente de outros esportes, né? Para poder fazer as provas. Eu lembro, Zola, até eu estava procurando aqui de uma etapa que você fez em Florianópolis. Eu fui fazer a etapa de Florianópolis. Eu conheci o Galo da Caloi, eu era parceiro do Marcelo Lovessi, lá da Ciclovessi, ele me apresentou o Galo da Caloi. E aí eles iam fazer uma prova, a gente ficou amigo, assim, tipo, de se encontrar, e ele me mandou um WhatsApp, falou, cara, tem um cara da minha equipe que não vai correr, nós estamos indo pro camp de Floripa, você quer ir com a gente? Aí eu fui no ônibus da Caloi pra lá, e, uma prova surreal, assim, um lugar incrível. E aí o evento, ele começa a ganhar uma dimensão, né? Ele sai daquele lance que você falou lá Aí a origem no Adventure Camp é por conta desses primeiros eventos, então, pela galera ficar nas barracas, tal. A origem do nome veio daí? Veio daí, exatamente. Era uma aventura com acampamento. Então veio
pouco daí esse nome. Legal. E a galera que está aqui, tem muita gente que corre há pouco tempo e não, até não sabe. Nessa época que você está falando, 2005, 2006, não existia categoria 35, 15, era uma categoria só. Eram 50 quilômetros, só quarteto misto, não tinha quarteto masculino, não existia categoria solo, não existia categoria dupla, eram só quartetos. E eu presenciei isso num Adventure Camp. A gente tinha ainda como meta a minha melhor equipe, chegava entre os 30 primeiros, a gente achava o máximo, cara. O máximo. Os 10 primeiros ali da colocação final era esse nível que você falou aí, era surreal, era Atena, Rafael Campos, o Gui, a Cami, meu, era uma fatia do esporte absurda. Então os 10 primeiros era assim, surreal. Se você chegasse em 15º, o que eu falava para os meus alunos é o seguinte, cara, vocês chegaram em quinto, porque os 10 primeiros vocês nunca vão pegar. E era um nível surreal, né, cara? Era muito louco. É verdade. E você sabe que, Léo, uma coisa que a gente sempre valorizou muito foi que o maior número de participantes, o maior número de equipes terminassem, pegassem a medalha final. Eu falava que para a pessoa voltar feliz de uma corrida, ela tinha que ter tido 3 coisas, né? Ela tinha que ter se perdido durante o caminho, se achar. Tá. Ter visto o próprio sangue dela e estar com algum corpo dela, para depois olha aqui que eu me cortei. Sensacional. Essa linha de aventura e o risco tal foi sempre um desafio muito grande para nós que organizamos corridas e colocamos as pessoas a esses riscos, né? A gente sempre tem que mensurar muito isso. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para te fazer uma pergunta que não sei se você já parou para pensar, talvez sim, mas eu queria escutar de você. Você tem noção de como nós, como organizadores, quando a gente para pensar, pega o mapa e começa a pensar nesses pontos que você colocou, a quantidade de vidas que nós já mudamos assim durante esses nossos anos, você aí há 30 anos quase na aventura, eu há 20 anos praticamente na aventura, quantas vidas já mudaram no sentido de qualidade de vida, o cara mudou a alimentação dele, ele é um cara muito mais ativo, ele foi lá gordinho, hoje ele tem uma puta bike, enfim... Você já parou para pensar, cara, o quanto a nossa posição na vida das pessoas é importante? Algumas vezes, Léo. Eu mensuro muito isso. Eu gosto de número. Em calorias que a gente conseguiu queimar no final de semana. Nossa. Horas tal. Eu mensuro nas crianças, às vezes, como o camp já tem 20 anos, a gente tem o Kids, que começou em 2004, tem 16. A gente vê uns hoje adultos, né, que participavam naquela época do Kids, como eles viraram um adulto e aquilo influenciou na vida deles. Isso eu vejo muito claramente, o que ajudou e o que as pessoas voltam com a melhor autoestima, que elas voltam... E o que eu falei uma vez, uma vez que eu voltei de uma corrida que eu participei, né, como atleta, e ganhei, que é legal o rojão no final, como a Cal mencionou aqui, a medalha, quando você ganha, todo mundo vem conversar com você, e você fica mais popular e tal. Mas o mais legal de tudo mesmo é quando você ganha, é o processo que você passou para chegar lá. Você acordou mais cedo, deixou de comer aquele doce, você se cuidou mais, você fez mais... enfim, todo esse processo que constrói a vitória, o bem-estar, enfim, como atleta, é o que no final é a conta final que a gente tem que mensurar, né, Léo? Porque sabe que a gente ganha muito isso, que é a energia que as pessoas nos retratam, mais ainda do que o que a gente ganhou muito de dinheiro organizando. Nossa, exatamente. Às vezes a galera olha e acha que a gente está rico com isso, eu pelo menos... Cara, tô longe disso. Uma das coisas que mais me ajudam, assim, que me gratificam, cara, é o final da prova, o cara vir todo sujo, fedido, cheio de lama, não sei o quê, te dar um puta abraço e falar, meu,
que prova surreal, o que, que foi aquilo, que lugar é esse, que estrutura, cara, isso para mim é o impagável, assim, sabe? É o que me estimula, é o que me faz ir para o mato, é o que me faz tentar buscar o desconhecido. Eu tenho uma pergunta que sempre me fazem, devem fazer isso para você muitas vezes, e, de fato, cada vez que eu vou responder, eu respondo de um jeito diferente, cara. Eu não sei se você já tem isso consolidado. Mas quando alguém chega para você e fala assim, Zolino, você faz o quê? Você organiza a prova de aventura, mas fala para mim aí, o que é corrida de aventura? Como que você explica o que é corrida de aventura para uma pessoa? Porque eu, de fato, toda vez que alguém me pergunta, eu explico de um jeito diferente, cara. Não é uma Não é resposta. fácil, né? Não é uma resposta que você tem pronta assim, né? Normalmente o que eu tenho que falar são esportes sem motor, botado num formato de gincana, quase isso, né? Porque você tem que passar pelos postos de controle, você tem que fazer as modalidades que é colocada em ordem, você tem estratégia, enfim. Então é uma corrida de endurance que envolve esportes sem motor. Mas é Normalmente difícil, não é, cara? É difícil explicar isso, não é? é complicado responder. E você sabe Ainda qual que mais. é? Aí, às vezes, te perguntam, devem te perguntar também, né, Léo? Qual que é a modalidade mais importante da corrida de aventura? Sim. Qual que é, Léo? Para mim, a modalidade mais importante, Aham. cara, a navegação, sem dúvida. É, eu falo Mapa que e bússola. falo que é o bom humor. Você está lá no meio da noite, perdido, a equipe sem comer, com frio. Se você não tiver bom humor e a equipe começar a perder, tá perdido. E eu já tive aí, nossa, o que eu guardo de memórias gostosas de todas as pessoas que eu já corri, né? Durante essa, eu comecei correndo com meu irmão, com a Paty Bertolucci, depois corri com a Karina Baixa, com a Chube, com a Nora, lá da Atena, as meninas Aham. de fortes demais. Depois fui correr com os Mamelucos, Zé Capu, Nossa, Mameluco, Zé Caputo, nossa, Carvalho, minha grande parceira de aventura, que deve estar ouvindo a gente aqui lá de que cima. legal. Foi uma das pessoas mais incríveis que eu já corri. Ela, a Marina, que também é um monstro para correr. Até o Rafa Campos, Nossa, já Marina. tive o privilégio de correr com os Calungas, enfim. Fui um cara de sorte, viu, Léo? Hoje eu tenho uma equipe de amigos, que é o Dani Mameri, o Rica, a Karine, enfim, que a gente continua participando e se divertindo bastante. Um monte de vencer, só morrer e tal, ele já não está tão no pipeline, mas É, continua me curtindo, viu? que legal. Aliás, Cara, a gente. só não fui o mês passado no Haka, porque infelizmente a gente está nessa situação, mas ao dia que voltar, eu vou estar lá de novo. E eu tenho muita saudade dessa minha fase. Depois que a minha filha nasceu, tudo mudou muito assim na minha vida. Eu tenho muita saudade de estar presente como corredor também. Hoje, graças a Deus, eu consigo me satisfazer de certa forma como organizador, mas eu sinto tudo isso que nós falamos aqui, cara, eu tenho uma saudade imensa, imensa. Nós estamos aqui com quase 100 pessoas na nossa live, estou aqui com 40 minutos. Como eu falei para você, eu não quero me estender muito para não deixar isso daqui muito maçante. Mas eu queria aqui, em público, agradecer toda essa galera que está aqui, cara, e agradecer principalmente a você. Se tem um padrinho na Corrida de Aventura, esse padrinho meu é o Zolino. Fiquei muito contente de você ter aceitado esse meu convite. A gente é parceiro de negócio, a gente aqui nos bastidores, a gente se ajuda muito, a gente se respeita muito, isso para mim é muito gratificante. Tenho você como um grande amigo, como um grande conselheiro. Na hora do aperto a gente se fala, a gente se ajuda, troca contatos com prefeitura. Enfim, cara, o Haka é parceiro do Adventure Camp e vai continuar sendo. E você é uma história para esse esporte. Você tem um peso fundamental para o que a corrida de aventura chegou hoje. Se a corrida de aventura está onde ela está hoje, grande parte ela deve isso a você. Então, o Sérgio Zolino de Sá, muito obrigado em nome meu como atleta e como organizador do Haka. Valeu mesmo, você é o cara, meu. Valeu, Léo. Eu digo mesmo, como diria o americano, likewise, né? Eu digo mesmo.
é um prazer o meu estar aí junto. O Haka e Camp, acho que, graças a Deus, se perpetua aí até hoje, mais o Chauás, que hoje em dia também está de pé, e do grande Frank Lucas. Sim. Eu acho que tem que, juntos aí, nessa volta aí, eu acho que o nosso esporte pós-coronavírus é o mais interessante a se participar, porque a gente consegue ter esse distanciamento social e cada equipe se mantém no seu canto. Vamos ver se a gente planeja aí um grande retorno. Em agosto a gente já está planejando aí uma etapa para o Camp, a outra em novembro. Em outubro, o Desafio das Serras. Vamos junto aí fazer o esporte retomar com tudo. E aí essas 100 pessoas que nos acompanharam, um abração e estamos aí disponível, né, Léo? Quem precisar de qualquer coisa, só chamar por aí. Valeu, Lico. Valeu, galera. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Essa live vai ficar aqui disponível 24 horas no canal, no History do Haka. Depois a gente sobe para o YouTube do Haka também. Depois eu compartilho o link com o Zolino para ele poder trabalhar aí nas redes sociais. Se você não segue nem o Adventure Camp, nem o Haka no Instagram, essa é a hora. Segue a gente aí, divulga para os amigos e vamos fazer com que esse esporte fique cada vez maior. Mais uma vez, Zolino, muito obrigado por ter aceitado o convite, pela presença. Ficar com Deus. Beijo em casa, beijo na Cal, nas crianças, todo mundo aí. Eu não vejo a hora de sair pro mato, cara. Eu tô desesperado. Que seja o mais breve possível. Já a gente volta. Valeu, professor. Até mais. Fica com Deus. Obrigado, Zola. Valeu, galera. Tchau.